estamos de volta com o Alerj Debate de hoje, falando sobre a construção da nova subida da Serra de Petrópolis e sobre a situação do município. Ramon, a gente no bloco anterior falou sobre os diversos problemas que estão sendo enfrentados em função da demora, né, no atraso dessa construção da nova subida da Serra, mas Petrópolis tem muitos outros problemas que poderiam até ser amenizados com essa obra, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a situação atual de Petrópolis, principalmente depois dessa tragédia das chuvas lá no ano passado. Olha, Petrópolis já vinha com uma dificuldade econômica muito grande antes da tragédia de 11 de janeiro, né? Mas após a tragédia, uma mídia extremamente negativa atrapalhou e muito, porque o deputado Luiz Paulo foi presidente da CPI da Serra e acompanhou de perto, né? Em Petrópolis, a tragédia foi localizada, foi no Vale do Cuiabá, né? Ou seja, não atingiu o centro de Petrópolis, né? As pessoas se equivocam e acham que, por exemplo, o Museu Imperial não está mais de pé, que o Palácio de Cristal não está mais de pé. A parte turística está intacta. Exatamente, e isso prejudicou bastante, né, a principal atividade econômica da cidade, que é o turismo, né? Ocasionando assim também outros investimentos, né? Seja, por exemplo, como citou o deputado, Itaipava, né? Os veranistas hoje, com essa dificuldade, né, de logística, né, estão colocando as casas à venda, estão indo embora de Itaipava, seguindo para outras regiões que possam ter mais possibilidade de chegar com tranquilidade, né? Agora, existem N problemas em Petrópolis, né? A mobilidade urbana é um deles, né? Hoje existe uma dificuldade tremenda na questão de transporte público coletivo, né? A Prefeitura Municipal fez uma intervenção nos ônibus e não consegue solucionar o problema, né? E isso causa um transtorno para os petropolitanos enorme, não é? Seja para os que trabalham no centro, sejam os dos distritos, né? A posse, como eu citei aqui, lá foi disponibilizado a redução do ICMS, né? Não conseguiu gerar uma empresa, que sai empregos, não é? Então Petrópolis vive realmente esse esvaziamento muito ruim, né? Seja por causa da catástrofe, seja por questões de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento, né? É importante que haja uma reação grande do poder público no sentido de que possa reaver a questão turística da cidade, né? Onde que efetivamente gera empregos, não é? E um olhar mais positivo para os distritos, não é? Que tem uma demanda enorme. Hoje os petropolitanos fazem um caminho inverso. Antes as pessoas iam trabalhar em Petrópolis. Hoje saem de Petrópolis para trabalhar em Três Rios, para vir trabalhar em Duque de Caxias e no Rio de Janeiro. Então é importante que haja um outro olhar em relação à nossa cidade, que sofreu com a catástrofe e sofre, consequentemente, com essas questões como a precariedade de acesso. Deputada, essa questão da atuação do poder público é fundamental, até quando a gente vê que obras de reconstrução estão muito atrasadas depois da catástrofe, não só em Petrópolis, em outros municípios que foram afetados, e também a questão de se tentar prevenir que outros problemas ocorram, e o senhor bate sempre nessa tecla da questão de se rever o sistema habitacional dessas cidades, porque é uma ocupação irregular e está sujeita a problemas frequentemente. Olha só, eu acho duas questões. Em relação à subida da Serra, por mais pressão que o Poder Legislativo faça, que os petropolitanos façam, se isso faz parte de uma política de desenvolvimento econômico, de um desenvolvimento com sustentabilidade, quem tinha que intervir nesse jogo era o governador Sérgio Cabral. Ir lá na NTT ou na presidenta Dilma, vamos dar uma equação nisso. Isso é uma obra vital para o desenvolvimento da região serrana. E eu não vejo esses movimentos, apesar do nosso esforço. Essa é a primeira questão. Segunda, o grande drama de Petrópolis é uma geração de emprego, né? Porque você não pode ter, por exemplo, Itaipava funciona esplendidamente sexta, sábado, domingo. E de segunda a quinta, como é que se sustenta? É difícil sustentar só então, de final de semana. Tem que haver um crescimento harmônico, né? Um incentivo de turismo todos os dias da semana, e não só a política de veraneio no final de semana,
ou até nos grandes feriados, como Carnaval e Semana Santa. De outro lado, Petrópolis é uma região íngreme, né, de muitas escarpas, de muitas montanhas. E de vales, de rios que tem pouca água no inverno, mas no verão se tornam rios caudalosos, como, por exemplo, o Piabanha. Ora, diante disso, não tendo política habitacional, é exatamente nessas áreas de riscos que as pessoas menos favorecidas vão colocar as suas construções. E colocando lá suas construções, ou vão ter problemas de deslizamento de encosta ou transbordamento de rio. Se você vai, por exemplo, na região que eu tenho casa, Pedro do Rio, dentro da calha do rio tem centenas de casas. É um risco enorme. E se você presta atenção de olhar para as encostas, você vê que encostas de risco tem dezenas de casas. E eu não vejo nenhum plano habitacional consequente. Na CPI da região serrana, né, nós fizemos um diagnóstico da necessidade, não aí só em Petrópolis, mas em Petrópolis, Friburgo, Teresópolis e um pouco em algumas regiões de Sumidouro e a cidade ali acima de Friburgo, bom, daqui a pouco eu lembro o nome, de construir 40 mil habitações. Passou-se um ano da tragédia, do ponto de vista efetivo, nem aquelas 7.500 habitações iniciais previstas, não tem nenhuma pronta. Ora, então é um impasse muito forte. Petrópolis, no meu entendimento, não tem engenharia de trânsito, não tem engenharia de tráfego, não tem engenharia de transporte. Mesmo tendo todas essas deficiências, ali a região de Correias, Nogueira, Bom Sucesso, Itaipava e o centro de Petrópolis estão constantemente congestionados, né? Porque exatamente quem vai para lá tem poder aquisitivo e, tendo poder aquisitivo, tem carro. Não vai com transporte público. E mesmo as pessoas que moram longe, às vezes menos favorecidas, têm seus carrinhos de anos de 70, 75, porque as distâncias a percorrer são enormes. Então precisa ter aí a administração municipal uma atenção toda especial, né? Eu, Ramon, Bernardo, Marcos Vinícius, né, estamos lutando, por exemplo, para ter um novo acesso, uma nova ponte de acesso a Correias. Por quê? Com acesso único, ela dá entrada pela antiga União Indústria, aquilo fica tudo paralisado, porque tem todos os movimentos numa pista com 7 metros de largura e uma pontezinha estreita com uns 8. Nem passeio tem. Então, acho que há muitos problemas de acessibilidade, de logística, que precisam ser resolvidos. E eu volto a dizer, Petrópolis tem um papel estratégico. A nossa região serrana como um todo, se você imaginar Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, são 3 municípios que têm divisas, mas têm uma vocação comum, né? E aí, para voltar à nossa história, né, eu me lembro quando eu estava no curso ginasial, você não era nascida, eu tive que ler um livro do Eça de Queiroz chamado A Cidade e as Serras, né, para mostrar assim, a contradição, a diferença, mas ao mesmo tempo esse atrativo, né? No Brasil Império, a serra foi descoberta a 0,40, foi uma estrada modelo para a América Latina inteira, uma das primeiras rodovias pavimentadas, era um padrão rodoviário, né? E esse charme todo que a região serrana tem, e Petrópolis se insere nela, tem que estar o item acessibilidade. Se luta em Petrópolis até hoje para estabelecer a antiga ferrovia, para que pelo menos seja uma ferrovia turística, para ser uma atração a mais, para chegar lá no centro de Petrópolis, né, sem estar precisando ir de carro. Isso é possível. Eu estive no Peru algum tempo atrás e queria ir a Machu Picchu. Então, você vai de avião até Cusco.
está 3.600 metros. Agora, Machu Picchu, você chega de trem, desce 1.000 metros, de 3.600 para 2.600, fazendo uma porção de curva. E todos os turistas utilizam. E todos os turistas, se tivesse trem, quer dizer, todos os turistas podem visitar Petrópolis de uma forma mais exótica, mais fora do padrão de estar trancado dentro de um carro com ar-condicionado. Então, eu acho que essas são questões que têm que ser estratégicas para o governo do Estado. E para um prefeito que não demanda. Porque também se o prefeito mata a bola no peito, falando em época de Copa, bota a bola no chão e corre atrás, as coisas podem acontecer. Precisa que o município cobre também a questão da atuação do governo estadual também. Precisa haver uma parceria para que isso saia do papel e a população não continue sendo prejudicada. Isso foi proposto na campanha eleitoral e nós não vimos na prática, né? Mas é muito triste esse cenário que o deputado coloca, né? Nós, por exemplo, criticamos com muita veemência quando o prefeito encaminhou para a Câmara de Vereadores a lei orçamentária municipal, onde ele disponibilizou apenas R$526 mil para a construção de habitações. Né? Através dessa reclamação, dessa voz contundente contra essa medida, a Câmara conseguiu aumentar para 4,3 milhões de reais. Ou seja, falta realmente interesse e eleição de prioridades, né? A questão de vidas humanas tem que ser preservada. E é uma diferença brutal, né? Se é possível aprovar 4 milhões, por que não desde o início? Né? E duas questões centrais. Se é propaganda política partidária, sempre foi a parceria entre a União, o Estado e o município. O governo da União é do PT, o governo do Estado é do PMDB. E o PT participa do governo do PMDB aqui. E o PMDB participa do governo do PT na União. O prefeito é do PT. Ora, por que um desses dois articuladores, chefe de executivo, o Sérgio Cabral, o prefeito, não vão lá em Brasília com a presidenta da República, etc. Pô, chama a NTT aqui, vamos liberar isso. Resolver. Vamos resolver. Por que não senta? Pô, tem aí no programa Minha Casa Minha Vida, a prefeitura entra com 10 milhões, o governo do estado entra com 6 milhões, a União entra com 500 milhões. Vamos fazer um senhor programa de 4 anos de habitacional para acabar com as áreas de risco de Petrópolis. O Ministério Público tem estado em cima disso, mas não acontece. Cadê a parceria? Só para ganhar a eleição? Precisa tomar a decisão e levar tudo à frente, né? Bom, gente, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer a Ramon, obrigada pela sua participação. Deputado, mais uma vez, obrigada por ter vindo. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.